Pronto, gente, de volta a mais uma aula de Direito Constitucional. Estamos estudando o Poder Executivo e hoje, dentro do Poder Executivo, estaremos estudando o Conselho da República. Conselho da República anunciado na Constituição nos artigos 89 e 90. Me acompanhe a partir da leitura do caput do artigo 89 e na sequência vamos fazendo as análises necessárias, sempre pontuais, para a sua prova de concurso. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam dois pontos. Aí vem uma série de pessoas, de autoridades que compõem o Conselho da República. Mas antes de avançarmos nos incisos do artigo 89, é importante que nós analisemos melhor o caput. Conselho da República é órgão superior. Destaque que o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República. Destaque órgão superior. Porque eu peço que você faça esse destaque, tome esta nota aí no seu caderno. Porque muitas vezes, quando o examinador da sua banca de concurso quer cobrar de você os conhecimentos sobre o Conselho da República, ele mistura com o Conselho de Defesa Nacional, assunto que será por nós estudado daqui a pouquinho. Então ele tenta misturar o Conselho da República com o Conselho de Defesa Nacional. E lá, quando se define o Conselho de Defesa Nacional, se diz que é um órgão de consulta do Presidente da República, tal qual se diz aqui no Conselho da República, mas não tem esse destaque que é órgão superior. O órgão superior de consulta do Presidente da República é o Conselho da República. Quando a Constituição, lá no artigo 91, vai anunciar o Conselho de Defesa Nacional, menciona que é órgão de consulta do Presidente da República, mas não dá esse destaque de superior. Aí nós temos aquelas bancas examinadoras que adoram recorrer ao texto da Constituição exatamente como está ali. E você tem que estar preparado para uma situação dessa. Órgão de consulta superior do Presidente da República é o Conselho da República. Conselho de Defesa Nacional não tem esse destaque de ser órgão superior. É apenas o órgão consultivo. Mas, ainda no caput do artigo 89, Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República. Consulta. O Presidente da República, nas situações que nós veremos daqui a pouco, reúne o Conselho da República para pegar a opinião desses conselheiros a respeito de situações aí importantes para o país. Só que a opinião emitida por esses conselheiros não vinculam o Presidente da República. É um órgão consultivo, mas a opinião deste órgão consultivo não é vinculativa. O Presidente tem liberdade para agir, inclusive diferentemente do que lhe foi aconselhado. Muito bem. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam, vamos ver agora quem são os integrantes do Conselho da República. Tome nota, memorize. Compõe o Conselho da República o Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, o líder da maioria da Câmara, o líder da minoria na Câmara, líder da maioria no Senado, líder da minoria no Senado, o Ministro da Justiça. Essas aí são as autoridades que são estabelecidas pela Constituição, fixas. Sempre Ministro da Justiça, sempre os líderes da maioria e da minoria nas duas casas do Congresso Nacional, sempre o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado e o Vice-Presidente da República estarão integrando o Conselho da República. Mas além deste grupo aí de autoridades fixas, nós temos mais 6 cidadãos. Esses 6 cidadãos não são fixos, como são as outras autoridades, agora há pouco por nós mencionados. Os 6 cidadãos, eles
eles são escolhidos, eleitos, nomeados para um mandato de 3 anos. 3 anos, e é proibida a recondução. 3 anos e acabou. Não podem ser reeleitos, não podem ser novamente nomeados para um período seguinte. E aqui eu vou ler o inciso 7, onde anuncia esses 6 cidadãos que compõem o Conselho da República, junto com aquelas autoridades que são sempre fixas. E está no inciso 7 dizendo o seguinte, né? Compõe o Conselho da República 6 cidadãos brasileiros natos, anote isso, brasileiros natos, não estamos falando aqui de brasileiros naturalizados não podem compor o Conselho da República, precisam ser brasileiros natos, e é necessário que tenham mais de 35 anos de idade, precisam ter mais os cidadãos nomeados ou eleitos para compor o Conselho da República, precisam ter mais de 35 anos de idade. E aí, nós temos 2 deles, dos 6, nós temos 2 que são nomeados pelo presidente da República, o presidente nomeia, e o Congresso submete ao Senado Federal para ver se o Senado aprova ou não a nomeação desses 2 cidadãos para compor o Conselho da República. Mas além dos 2 que são nomeados pelo presidente da República, nós temos mais 2 eleitos, não estou dizendo nomeados, eleitos pela Câmara dos Deputados, e mais 2 eleitos pelo Senado Federal. São 6. 4 eleitos, 2 pelo Senado, 2 pela Câmara e 2 nomeados pelo presidente da República. Esses cidadãos precisam ter mais de 35 anos, são eleitos ou nomeados para um mandato de 3 anos, compondo o Conselho da República, e é vedada a sua recondução. É uma única vez e pronto. Então é isso que nós temos sobre a composição do Conselho da República, mas nós vamos avançar. Terminamos o artigo 89 e vamos para o artigo 90, onde nós temos as competências do Conselho da República. No artigo 90 temos que compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre, inciso 1º, intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Se o presidente da República precisa decretar Estado de Defesa, intervenção federal ou Estado de Sítio, sempre com autorização do Congresso Nacional, ele pode reunir o Conselho da República para acolher a opinião dos conselheiros a este respeito, uma vez que intervenção federal, Estado de Defesa e principalmente Estado de Sítio são medidas drásticas que principalmente são aconselháveis a ser aplicadas no país em momentos de grave crise. Aí é interessante que o presidente da República reúna o Conselho da República para colher a opinião dos conselheiros sobre essas decretações. Estado de Sítio, Estado de Defesa e intervenção federal. Isso é que nós temos no inciso 1º do artigo 90 e no inciso 2º. Também reúne o Conselho para que se pronuncie sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então, o país é um Estado democrático de direito, a democracia é muito cara para nós, para todos os brasileiros, e qualquer questão relevante que diga respeito à estabilidade das instituições democráticas é importante que o presidente da República se aconselhe com os componentes do Conselho da República. Muito bem. Além disso tudo que nós vimos até agora acerca do Conselho da República, nós temos no parágrafo 1º o seguinte: o presidente da República pode convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho. Ministro de Estado, porque o único ministro de Estado que é membro ali do Conselho da República é o ministro da Justiça, mas ministros outros podem ser convocados para a reunião, mesmo que não tenham direito a opinar, assim, a votar, né? Mas que tenham direito de ser ouvidos quando a situação envolva as competências de seu ministério. Então, nós temos textualmente no parágrafo 1º o seguinte:
o presidente da República poderá convocar ministro de Estado, qualquer ministro de Estado, para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Então, gente, entendamos que qualquer ministro de Estado pode ser convocado para a reunião do Conselho da República, mesmo sem integrar este Conselho, desde que a pauta a ser discutida guarde relação com o ministério respectivo. E são essas as nossas informações a respeito do Conselho da República. Daqui a pouquinho vamos voltar com o Conselho de Defesa Nacional e novamente estaremos fazendo a relação de um conselho com o outro naquilo que comumente o examinador da sua banca de concurso costuma observar para tentar confundir a sua cabeça e tentar fazer você errar uma questão. Mas você está alerta, você está estudando conosco e vai prestar atenção a todos os detalhes. Não perca a próxima aula. Daqui a pouquinho mesmo estaremos de volta com o Conselho de Defesa Nacional. Até já!